Isabela, tenho 43 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 7 anos. Eu fui batizada na Igreja Católica, me casei com Rodrigo na Igreja Católica, mas não frequentávamos. Até acreditávamos em Deus, mas não frequentávamos a igreja. Mas o que estou prestes a relatar foi algo macabro, mas também algo que me abriu os olhos para o plano espiritual que existe além daqui. Algo que eu também não acreditava, mas depois do que presenciei, impossível não acreditar. Rodrigo e eu estávamos voltando de uma festa durante a madrugada. Ele estava dirigindo. Tinha bebido um pouco, mas não estava bêbado. Porém, chovia muito. Quando fomos fazer uma curva na pista, o carro derrapou e acabamos capotando. Lembro que o carro capotou umas 3 vezes, descendo um barranco até que parou. Eu estava de cinto de segurança, mas Rodrigo não. Ele foi arremessado para fora do carro. Quando o carro parou, eu estava consciente. Mesmo coberta por sangue, eu consegui sair do carro e encontrei Rodrigo. Nós parecíamos ter caído em um cemitério muito antigo. Havia lápides cobertas por mato, árvores em volta, e Rodrigo estava de bruços com a cabeça cheia de sangue. Ele havia batido a cabeça em uma lápide de um homem chamado Adamastor, falecido em 1835. Nunca vou esquecer disso. Eu subi o barranco e pedi por ajuda. Um casal chamou a ambulância. Meu marido teve traumatismo craniano. Sobreviveu, graças a Deus, mas perdeu todos os movimentos, com exceção da cabeça e dos braços. Ele também não falava mais. Nossas vidas mudaram por completo naquela noite. Eu comecei a cuidar de Rodrigo. Até então já estava me acostumando com aquilo. Só que Rodrigo tinha comportamentos estranhos. Certa vez, estávamos nos preparando para dormir. Quando cheguei no quarto, Rodrigo me encarou com os olhos arregalados, sentado em sua cadeira de rodas. Ele parecia muito assustado. Fazia movimentos com a cabeça como se tivesse alguém no quarto, e então lágrimas saíram dos seus olhos. Eu me aproximei e tentei acalmá-lo. Me ajoelhei e deitei minha cabeça em suas pernas, fazendo carinho. Ele começou a fazer carinho em minha cabeça. De repente, começou a forçar minha cabeça entre suas pernas, insinuando um ato sexual. Eu me assustei e afastei minha cabeça. Nessa hora, olhei para ele. Sua feição havia mudado completamente. Agora ele estava com muita raiva, como se fosse uma outra pessoa. Naquela hora ele me deu um tapa no rosto, tão forte que ficou a marca de seus dedos em mim. Eu não entendi aquilo. Fiquei muito triste, mas me pareceu que ele percebeu o que tinha feito e pareceu ter sido involuntário. Rodrigo nunca tinha sido agressivo comigo. Eu então tentei relevar. Na manhã seguinte, era domingo. A campainha tocou. Eram alguns missionários católicos que estavam rezando nas casas das pessoas que os recebiam. Estava acontecendo tanta coisa em nossa vida que eu resolvi atendê-los. Estávamos precisando de oração. Coloquei Rodrigo na cadeira de rodas e fomos para a sala. Quando um dos missionários tirou um crucifixo do bolso, Rodrigo começou a tremer. Parecia que estava convulsionando. Suas veias começaram a saltar e a ficar pretas. Seus olhos ficaram pretos. Eu comecei a tocá-lo, mas um dos missionários gritou que ele via muito mofo sobre Rodrigo. Alguma coisa estava sugando a alma dele.
Rapidamente, o missionário começou a recitar algumas palavras em latim. O pescoço de Rodrigo se contorcia. Parecia que ia se quebrar. Eu comecei a gritar, mas outro missionário me acalmou e disse que aquela reação de medo poderia ser pior. Após alguns minutos, os mais aterrorizantes da minha vida, houve um estouro em casa. Parecia uma bomba. Nessa hora, Rodrigo levantou da cadeira e, muito assustado, começou a se tocar e a falar comigo, como se tivesse acordado de um coma. Eu não estava acreditando. Era um milagre. Rodrigo foi curado por aquele missionário. Eu o abracei, mas ele então disse: "Não, Isabela, não foi bem assim. O Rodrigo não estava paraplégico. No momento que eu entrei, eu vi muito mofo sobre ele. Alguma entidade estava usando do corpo, da vitalidade dele, e por isso tinha perdido os movimentos. Vi assim que entrei, mas não estava 100% certo. Por isso fiz o teste do crucifixo. Vocês estiveram em algum cemitério recentemente? Esse encosto pode ter vindo de lá. Eu vi alguns flashes de um homem de chapéu e bigode grosso, mas ele já foi embora." Assustada, eu respondi que no acidente acabamos entrando em um cemitério e que eu tinha encontrado Rodrigo próximo a uma lápide de um homem chamado Adamastor, falecido há mais de 100 anos. O missionário então disse que poderia ter sido aquele homem. Para garantir, ele benzeu toda a casa e fez uma oração para afastar todas as almas perdidas e necessitadas e para que elas encontrassem seu caminho. Rodrigo disse que depois do acidente era como se ele estivesse em um quarto escuro e frio. Não se lembrava de absolutamente nada, apenas de ter sido arremessado para fora do carro. Para ele tinha sido um coma. Eu agradeci muito os missionários por terem salvado a vida do meu marido, mas ainda assim, na segunda-feira, eu fui pesquisar sobre aquela lápide e descobri que Adamastor era um homem muito ruim para sua esposa. A agredia muito. Certa vez, ele caiu do cavalo e ficou paraplégico. Mesmo assim, a esposa honrava o casamento e cuidava dele. Mas ele, mesmo na cadeira de rodas, a agredia, dava tapas em seu rosto, até que certa noite ela o matou, cortando seu pescoço com a lâmina de barbear. Não restava dúvidas de que o Adamastor havia se encostado no meu marido. Sua alma era tão ruim que assim que ele se encostou, Rodrigo ficou com os mesmos sintomas físicos dele. Nunca foi um traumatismo. Sempre foi o cadeirante do cemitério. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.